Nesta cidade construída em uma nave espacial gigante, a empresa ordena que todos os seus alunos mais talentosos protejam os monstros gigantes que invadem este mundo, mas a própria nave também tem seus segredos obscuros para mantê-la funcionando na cidade destruída. Duas crianças, um menino e uma menina, correm em pânico até que se deparem com uma criatura gigante, que o menino regularmente concebe. O monstro liberou um raio de energia e o garoto caiu pesadamente. Ele então percebe que a fera agarrou uma garota, mas nesse momento eles aparecem. Os tanques começaram a atirar nos monstros. Galera, já estamos com 150 mil inscritos. Sério, vocês são demais. Então agora vamos chegar nos 200 mil. Então bora compartilhar o canal e se inscrever e curtir aqui embaixo para chegar na meta de 7.304 curtidas. Agora vamos lá. Quando o rapaz percebe que a moça sumiu, ele acorda e cresce e percebe que foi só um sonho. O homem está num avião e chega na cidade em um navio chamado Lero Garden. O nome dele é Listras, e quando ele desce do avião ao notar um cartaz de boas-vindas e ver garota chamando no megafone, para evitar essa recepção ele se esconde até chegar a um local com alunos perto da entrada da escola. Lá ele avista um garoto alto e loiro. Nesse momento uma garota parece todos reconhecê-lo. Veste roupas Hayato. Os alunos vão em sua direção. Ele tem um certo tamanho devido às notas altas tiradas em hardware. Explicarei mais tarde. Ituz escapa da multidão. Ele o segue, mas é avistado por Emílio, um garoto de cabelos brancos, olhos verdes longos, também calouro em Direito Garden. Por algum motivo, ela ficou feliz em vê-lo quando entrou na escola. A garota chamada Atrid se desculpou pelo que fez lá fora. Ela também se uniu para o Alto Freitas. Os dois perceberam que ele parecia ser próximo de Yato, embora se conhecessem por um curto período na reunião inicial. A vice-presidente do sindicato estudantil Erika Kandel se apresentou junto com o líder Tom Berg, e o presidente da capital e do conselho Claire. De repente as duas meninas estavam atrasadas e disseram que tinham ido para o aeroporto. Alguém disse que ele seria transformado em uma águia, mas eles não conseguiram encontrá-lo. O diretor os tratou com frieza e ameaçou expulsá-los da escola. Então ela pediu a mão. Mas quem vai falar? Millie se opôs à decisão drástica de expulsar uma garota por um único erro. Hayato também falou. O diretor então explica que eles são mais do que apenas alunos. Eles foram os principais assassinos que lutaram contra os Severanos, e no campo de batalha, um simples erro poderia ser fatal. Eliminar todo o capitão é por isso que as regras devem ser seguidas. Quando Emily continua a discutir, Erika chama Claire de rainha das artes marciais e diz que suas ordens são absolutas. Quando Lid diz que se Millie continuar a insultá-la ela exposta será, Claire confirma a decisão e pergunta se Yato tem alguma objeção. Ele responde que sim, porque os dois estavam atrasados porque estavam procurando por ele, e se não fosse por isso ele não teria aqui. Então Claire questiona o que poderia ser o duelo. Se ele vencesse a série, antes que ele poderia responder. Ele aceitou a confiança depositada nele e acreditou que aquele sujeito venceria. Depois da reunião, andamos imediatamente. Emília caminhava pelos corredores da escola, que parecia ter uma tecnologia muito avançada. Millie disse que sabia que Hayato venceria e que o levaria para conhecer um amigo que era o principal líder técnico e chefe de pesquisa de hardware no pequeno jardim. Eles conheceram uma garota de óculos e cabelo roxo chamada Charlotte de Mangus, que também era assistente de Mike. Cheiro. Ele disse que não cheirava molho de soja. Mesmo sendo do Império Yamato, Charlotte então revelou que já sabia sobre o duelo, pois era uma inteligência artificial. Lisa já havia lhe contado. A garota preparou o computador que controlava tudo em Lady Orgarden. Um cientista também mostrou a Hayato seu Hunter, explicando que era a única arma que eles tinham contra os Sevades. No entanto, apenas pessoas que puderam interagir com os Verbostones usando o hardware. Essas pessoas eram chamadas de Slayers. O hardware mudou de acordo com os usuários. Eles têm armas diferentes, por isso tem esse nome, mas seu único objetivo é proteger a humanidade. Charlotte disse a Hayata se ele assumiu essa responsabilidade, e ele aceitou de bom grado, recebendo seu próprio hardware. Ele então foi prático e ensinado os comandos do Ranger. D1 para ativar a arma. A pedra começa a brilhar e invoca fragmentos de armas e espadas. Charlotte informa que os patrulheiros são chamados de cavaleiros e diz que ele é um tipo de cavaleiro. Olha, é emocionante. Invocando sua própria arma, o Ranger do tipo Inocente Armstrong, que já está em posição de ataque, diz para liberar uma rajada de energia em Hayato, que invoca uma barreira de energia, e no próximo ataque de Emilia Hayato, eu tenho algumas funções em minhas botas que permitem que ele inveje espetos, mas acaba batendo em uma parede. Emilia diz que esta pode ser uma boa estratégia contra Claire, e continua a atacar o pobre rapaz após o treinamento, e ele recebe uma de sua mão diretamente em telefone. Percebendo que ele tem 48 mensagens de sua irmã, acontece que ele prometeu ir ao hospital depois da cerimônia. Ele explicou ao líder que sua irmã estava com problemas de saúde e que sua condição para ir até o líder era que ela recebeu tratamento médico de última geração. Com isso, ele correu para o hospital,
onde sua irmã, Karen, ficou brava com a demora, mas tudo foi resolvido amigavelmente. Logo depois, porém, ele abraçou a enfermeira e disse a ela que o horário de visitas estava prestes a terminar. No dia seguinte, Ayatrick Clair se encontrou na arena e iniciou um duelo, com ambos convocando seus patrulheiros. Ele explicou as regras. O limite de tempo é de 15 minutos, e a luta termina quando alguém é nocauteado ou suas armas desaparecem e sua energia acaba. Claire também afirma que não usará armas de corpo inteiro, e Emília simplifica no comunicado que ela vai pegar leve. Erika repreende Ayato por não se comunicar, dizendo que é contra as regras, mas Claire diz que a responsabilidade de dar uma vantagem deveria ser dos novatos. Uma contagem regressiva começou na tela holográfica. No começo, Ayato começou acidentalmente, e em qualquer reação Clélia é derrubada. Com Ayato em cima dela, o garoto se levanta, envergonhado pelo que aconteceu. Claire também fica envergonhada, retaliando disparando tiros de energia do canhão flutuante de seu hardware, antes de atingir o cara e acertar um golpe corpo a corpo antes de disparar o próximo tiro. Emília avisa Ayata para ativar a barreira de energia, e a estratégia funciona. Depois disso, ele corre para atacar, fazendo alguns ruídos de espada apontada até alcançar Claire, que se protege com apenas uma mão e força o rapaz a ir embora. Conforme mais energia era disparada, ele ativou uma técnica de espada e começou a brilhar em vermelho com suas botas. Ele pulou alto, de onde lançou uma bola de energia de sua espada, atingindo seu oponente. No entanto, quando a poeira baixa, Claire vê que os canhões foram reposicionados formando uma espécie de escudo. Ela elogia o novato por ter se saído melhor do que o esperado, mas então ela desfere outro tiro poderoso que derrubou Hayato no chão. Ele ainda não desiste, então Claire se prepara nova configuração, une os canhões em uma única arma e dispara um tiro mais poderoso. Mas Hayato é diferente, seus olhos ficaram amarelos e seus movimentos são mais rápidos. Quando o presidente tenta atirar a queima-roupa, ele ativa sua armadura corporal completa, com a armadura mais completa e uma espada maior. Claro, há um novo ataque que usa pequenos projetos, mas Hayato se protege com uma barreira esférica no ar como último recurso. Claire lançou um ataque feroz dessa vez, não dando ao sujeito nenhuma chance de se defender, e até danificou a barreira de proteção da arena. Após esse ataque, Hayato cai novamente, dessa vez inconsciente, e Emily corre para ajudar o amigo, mas descobre que seu estado não é tão ruim. Charlotte aparece e diz que Claire venceu a batalha, mas o presidente declara que ela perdeu porque usou todas as suas forças. O menino acorda na enfermaria, e o presidente diz que revogou a ordem de afastar Emily das meninas. Só então, ele se lembrou do que aconteceu depois de certo ponto da batalha, mas a garota o pressionou para entender como ele ativou a armadura corporal completa e essa barreira na primeira batalha, mas ele ficou confuso. Depois que Millie chegou ao local, Claire foi embora. Depois que Yato se recuperou, ele deu uma volta no centro e leu o livro sobre o jardim com Emily Cullen. Depois eles foram almoçar no refeitório da escola. Como a menina ficou mais tempo no hospital, ela de repente começou tudo com entusiasmo. Claire e outras meninas do conselho se aproximaram de Yato para conversar, enquanto outra pessoa foi chamada de cinto de convivência se apresentou como assistente do presidente. O objetivo desse encontro surpresa foi convidar a Yato para se juntar à equipe Seleções, composta por estudantes que atuam como assassinos e realizam missões sob o comando da Companhia Luzline, responsável pelo Jardim Lilo. Antes de aceitar Cara, Emílio também se voluntariou, mas quando o líder disse que ela não tinha os mesmos requisitos que eu. Suponha que você precisa enfrentar alguém no conselho, para que você seja forte o suficiente para fazê-lo, convocando um artesanato, embora em um lugar público. Clarice fica impressionada com o Ranger de Emily, que é do tipo dragão como ela, e então sua própria arma é ativada, que tem um lançamento em um escudo, e começa a atacar após transformar um dos canhões em um lançamento. E então transformar o outro canhão em um escudo, obviamente copiando o equipamento de Lid. A batalha é interrompida por um alarme ou o conselho se prepara para sair para criar uma conta de que há um problema nas ilhas mais próximas, mas Charlotte aparece de repente para avisá-los. Eles devem levar Hayato e Millie com eles nesta missão. Todos foram para o centro de comando. A imagem mostra que as áreas urbanas do arquipélago estão sob ataque de serviços. É revelado que, apesar de ser apenas uma série de oitava, ele já é o analista-chefe da seleção porque é mais inteligente que os oficiais da ala oeste. O terceiro saque apareceu na tela. Ele é da turma 30 e tem uma constituição forte. Claro, acho que isso é muito difícil para iniciantes. Por isso, ela prefere trabalhar com os outros dois para conter o ataque até que o apoio da empresa chegue. Hayato tentou argumentar. Ajudar a evitar mais destruição na cidade é uma responsabilidade nobre,
Mas o presidente só se convence quando Charlotte explica que a sugestão de levar 2 pessoas nesta missão para aumentar as chances de sucesso foi feita por Lisa e confirmada pelo computador do avião. Claire explica que ela e Erica atacarão os servos nos pontos alfa e gama. Onde está o servidor mais poderoso? Então os meninos atacarão no ponto beta. Será nessa ordem para que os novatos possam ver seus movimentos antes de agirem. 3 pessoas saltaram do avião. Erica caminha à frente e dispara mísseis para bloquear a visão da criatura. Eles ativaram a fúria da mão e, durante a queda, Erica usou uma arma chamada Eternidade, um tipo de arsênico que formou uma corrente, que Erica usou para prender sobre uma criatura. Claire então fez um ataque poderoso, expondo o núcleo do servo. Então Lita atingiu o núcleo com o lançamento. Após essa demonstração, assim que o avião pousa, eles mandam os novos para Alpha Point, mas ele quer imitar as garotas, então eles se jogam nos braços de Hayato e fazem a mesma coisa. Mesma estratégia. O primeiro tiro limita o campo de visão do monstruoso. Hayato fez seu primeiro ataque com sua espada, mas teve pouco efeito. O segundo ataque de Emily pareceu danificar o monstro, e o próximo golpe de espada de Hayato finalmente expôs o núcleo do monstro, que Emily destruiu com uma flecha de energia disparada pelo Ranger. Enquanto isso, as garotas estão tendo dificuldades contra um servidor da classe Tempra em Gama, o que impede Erica de se juntar à luta. Os garotos parecem querer ajudar, mas o presidente ordena que eles os matem e os eliminem. Ela ativou todas as suas armas e desferiu seu golpe mais poderoso, mas enquanto o monstruoso preparava seu próximo ataque, ele liberou uma explosão de energia de sua boca e o ataque foi cancelado. Claire percebe que seu hardware está ficando sem energia. Provavelmente por causa do duelo com Hayato. Felizmente ele voou direto para cima e a segurou em seu colo, mas quando eu descobri uma criatura estava pronta para atacar novamente, mas eles não conseguiram se esquivar porque há um aeroporto na mesma direção de onde as pessoas estão tentando escapar. Então, sob o comando de Claire Hayato ajuda a construir uma barreira para bloquear a energia emitida pelo monstro. Então eles redirecionam a energia para dividi-la em 2 partes, uma atingindo a água e a outra explodindo na montanha. Embora fraco, Claire ainda enfrenta Severi de frente e defende o líder caído, mas quando a criatura consegue matá-lo, Hayato olha para trás e grita o nome de Emilia. Ele bloqueou o ataque com sua espada, revelando que agora sabe o nome de Emily na verdade é Emilia. Depois de se machucar, mostra uma vantagem e tenta atacar Emilia, mas Hayato revida cortando as pinças enquanto ganha os olhos amarelos e invoca a arma completa novamente. Ele fica louco meio derrubando o animal e acertando algumas espadas. O cara ainda tira e quase acerta Erica. Mas quando ele está pronto para um ataque mais poderoso, Emilia decide beijá-lo, com que Hayato recupera a consciência com o poder do cabide. Ele invoca uma espada gigante de energia e corta o servidor pela metade, mas ficou muito exausto no caminho de volta para a escola. Emilia explica a Hayato que o presidente pediu para ela continuar fingindo ser um menino, mas ela terá que mudar de quarto mais tarde. Ela disse que, no passado, 2 pessoas foram infectadas pelo vírus do 7, o que se transformaram em Berindes, que foram os que sobreviveram ao vírus, o que recentemente aconteceu, mas quando aconteceu, a revelação da pessoa com os Rangers aumenta muito. Emily também disse que fingiu ser um menino para poder ficarem morando no mesmo dormitório que Hayato. Foi finalmente explicado que uma das características do verme era que ele perdeu a consciência durante a batalha, mas ela aprendeu a controlá-lo, e Hayato conseguiu aprender isso alguns dias depois ao treinar com Emily e Leiter. Fritz quase perdeu a consciência, mas conseguiu se controlar e derrotou seu amigo deferindo um golpe controlado, mas sem colocar sua vida em risco após a batalha. Erica parecia dizer que Claire estava Hayato para realizar uma missão de seleção no escritório, explicando. Ele é como guarda-costas de seu filho, Sakura Doug, uma cantora que se apresentará em Pulau Vé neste fim de semana. A partir disso pode-se perceber que esses serviços vieram do espaço. 7 apareceram no mês passado, mas 4 deles foram detidos antes de chegar à superfície, e os outros 3 foram enfrentados por eles. Mas entre os detidos, evidências reveladas dos monstros abatidos, então pode haver 3 serviços vivos por perto, e mesmo com esse risco. Hayato pegou a missão como enquanto recompensa ocupada no fim de semana, ele conseguiu um ingresso para Karen ver o show, e no hospital a garota ficou surpresa com a notícia, pois era muito fã de Sakura. No fim de semana, a cantora, que tem cabelos e olhos da mesma cor, foi fotografada e entrevistada, e Hayato ficou impressionado com a forma como ela lidou com o público após a coletiva de imprensa, e ela levou o rapaz para uma demonstração perto de onde eles estavam se preparando para o palco, e descobriu-se que Sakura tem um par do que parece ser asas chamadas Fairy Tail Calma. Isso não é anime. De repente Charlotte aparece como Neymar e revela que já conhece o cantor. Seu Ranger criou um campo espacial que permite que ela voe e chore ilusões,
mas ela não pode fazer armas com ele. O assistente de Sakura diz que Charlotte salvou o artista, mas Charlotte diz que não é grande coisa. No dia seguinte, Mouse vai até a casa de férias de Claire. Ele explica que durante a confusão com a Pedra do Verbo, a Pedra do Verbo foi roubada da área durante o show. Sakura planeja usá-lo para demonstrar que, como o mineral é raro, eles podem voltar para roubar mais pedras, então os ratos precisam ter cuidado durante o show. Depois, ele aproveitou o tempo livre para passear com Emília. Como estavam longe do pequeno jardim, Emília se vestiu de menina. Em uma loja, ela viu alguns colares e disse que queria um deles para passar o dia com ele como lembrança. Então, depois que pararam perto de uma fonte, Hayato comprou para ela uma Emília. Enquanto ele está comprando um refrigerante, Hayato recebe uma ligação de Claire dizendo que Sakura está desaparecida, mas não foi um sequestro, ela saiu voluntariamente. Então o presidente diz para ele ficar de olho e avisá-lo. Então vai procurar a cantora, mas logo após a ligação terminar, Sakura aparece na frente de Hayato com roupas normais e óculos engraçados. Ela pede para dar um passeio com Hayato. Ele estava relutante, mas finalmente chegou, caso as coisas se complicassem quando se encontrassem a milhares de quilômetros de distância. A cantora o leva até um penhasco para admirar a vista e explica que, ao lutar contra Atos, ele protegeu este lugar, que é importante para Sakura porque sua mãe a trouxe para este lugar. Quando a garota começa a cantar Olá, ela agradece formalmente ao guarda-costas por proteger essa memória tão importante, e Hayato baixa a música porque Karen sempre canta a mesma melodia. Sakura pergunta se ele fez parte do segundo ataque de saque em Goldenburg. Pelas informações que ela reuniu, ela conclui que os 3 já foram encontrados. Sakura cantou para ele e sua irmã antes, e depois de seus elogios, ela começou a gostar de cantar e eventualmente avançou na carreira nessa área, o que significa que mudou seu destino. Ela então disse que foi infectada por um vídeo desconhecido, e Hayato concluiu que ela era como sua irmã. A cantora disse que ficou gravemente doente e nunca se recuperou, então seu pai foi entregue à empresa. Vejamos, cientistas líderes por uma mulher chamada Vitalitinia Nenê deram a vacina em crianças, e não funcionaram. Todos exceto os sobreviventes receberam medicação. Infelizmente o objetivo da vitória era transformar pessoas comuns em Rangers através desse tratamento, e mesmo aqueles que sobreviveram com os Rangers receber medicação para aumentar seu poder, o que despertou as crianças para a violência. Mas Sakura conseguiu acalmá-las cantando, porém somente ela sobreviveu. A doença foi curada, mas apesar de estar no nível máximo, não conseguindo lutar, ela sabia que Sakura era um mutante acompanhado Hayato A1. Aqui também, mas ficou assim por acidente. Com todas essas coincidências, os curandeiros ficam felizes porque foi um milagre e eles foram encontrados por acidente. Então o cantor se inspirou a escrever uma nova música, e quando eles estão voltando no ônibus, um servidor aparece de repente e começa a atacar os veículos da base. O comitê já sabe o que está apostando e envia um alerta para qualquer adornado por perto para ajudar Sakura. Também ativa o hardware e bloqueia a explosão da criatura com uma barreira de energia. Disse que não pode atacar, mas pode ajudar um defensor dessa forma. Hayato ataca o monstruoso com facilidade. Sakura abraça e comemora. No entanto, outro Saturday aparece, mas é contido quando Emily, Fritz e Hate aparecem em cena. Eles começam a atacar juntos, mas percebem que este monstro é do tipo regenerador. Os 4 se unem para continuar a luta. Quando Ayate é nocauteado, Sakura solta um grito e sua voz parece causar uma ocorrência na criatura. Durante o próximo ataque de Hayato, uma cara estranha aparece. Ela bateu nele e o mandou embora. Então aparece outra garota usando um tapa-olho de metal. Ela remove a venda e recita o comando Traisong, momento em que seu olho direito fica amarelo e uma espada aparece. Ela então pula no topo do servidor e usa o comando metal para destruir o núcleo. Quando a menina começou a se banhar na substância que saiu da criatura, tentamos impedi-la, mas outra menina apareceu e foi atacada. Então começou uma batalha entre as duas equipes. Hayato percebeu que o cara que estava atacando também estava atacando. O inimigo tem que mudar o formato do hardware. Ele comenta que ela tem habilidades semelhantes às da irmã. A batalha acabou por enquanto. Quando outra mina pega o núcleo quebrado, ela chama o cara de Crova e ele a chama de Nexati. Eles comentaram que levariam esses núcleos para evitá-los. Eles foram embora. Nesse momento, reforços de longa chegada do helicóptero. Claire explica que esses homens são caçadores ilegais, conhecidos como caçadores, que fazem parte de uma organização de extermínio ilegal. Charlotte, por sua vez, disse que a estrutura dos núcleos de serviço é semelhante às pedras verbais, pois são muito valiosas e podem influenciar o equilíbrio econômico de um país. Quando a refutação questionou a presença do colega, Emília explicou que recebeu uma ligação de emergência e pediu ajuda aos haters que estavam por perto. Claire os repreende, mas elogia a maneira como lidaram com a situação e diz que vai considerar as duas como opções.
Finalmente, foi uma vez de Sakura fazer um discurso e cantar. Enquanto voava com as mãos, algumas músicas depois ela retornou ao palco e cantou pela primeira vez em público as músicas que cantava na infância para Hayato e Karen, onde após o show deu autógrafos e conheceu quem descobriu que ao conhecer os dois irmãos tinha sua carreira. Enquanto isso, o assistente do show pede para Charlotte e investiga a voz da cantora antes de ir embora. Ela dá um beijo na bochecha de Hayato como despedida, o que assusta todos ao seu redor no dia seguinte. Ela acorda e encontra Sakura em seu quarto, o que é estranho para alguém que acabou de sair, mas ela diz que voltará em breve. Aparentemente, ela está matriculada na Little Garden School. Nesse momento, Claire entra na sala e acusa a idiota de quebrar as regras. Então Emily apareceu. Isso causará grande confusão. No dia seguinte, Claire reuniu os açougueiros e explicou que eles seriam enviados em uma operação chamada Servidor Limpo para operar junto com as forças da Aliança Livre. O Haiti também participará. Quando eles foram oficialmente nomeados para a seleção, um homem chamado Jodar apareceu depois, que era o CEO da Vosline. E o irmão de Claire, que leva Hayato para falar sobre algo confidencial e leva o garoto em um elevador, comentando que a fonte de energia de Leroy Garnier foi publicamente revelada como sendo de um reator nuclear, e o cara mostra a ele um quarto com uma garota e um casulo de energia, e diz que ela é a fonte da energia e está o ajudando, e ele também comenta que está a primeira. E fica claro pelo nome de que ela é a irmã mais velha. O filho mais novo de Claire, Judari. De repente o presidente aparece se aproximando de Judari e pergunta sobre o que ele está falando ou se eu considero um futuro soldado de alta patente. Hayato precisa saber que há algo importante no Lego Garden que precisa ser protegido. Ele também comenta que Hayato tem sangue sagrado e diz ao menino para tocar no casulo para liberar a energia e tentar acordar Lisa. Ele toca no casulo e uma luz muito forte sai, mas a menina permanece inconsciente e Help diz que enquanto ela permanecer dormindo, Vitaly continuará o ataque. Ele precisa contatar os caçadores de alguma forma. Então Claire, a participante dessa operação, nem percebe que quando os alunos chegam na ilha da missão, o único propósito dessa operação é que outra garota reconheça Emilia, mesmo ela usando roupas masculinas, e até a chame de princesa em um lugar mais discreto, conversando com Emilia, chamando a garota de Cláudia. Cláudia revela que ela é o segundo hambúrguer com a leitura mais alta. A amiga de infância de Emilia é questionada por Hayato, e Emilia finalmente revela seu. Ela é a terceira na linha de sucessão ao trono de Gutenberg, mas apesar do amor que Cláudia professa por ela, a moça está decidida a não retornar para sua terra, pois Emilia ama Hayato, e isso deixa Cláudia com ciúmes a ponto de desafiá-lo para um duelo. Eles vão até o dojo e Cláudio explica as regras. O primeiro a atacar com uma arma vence. O uso de energia centena ou sensorial é proibido. A luta começa. No primeiro ataque de Cláudia é usada a massa. Para quem não sabe, o pessoal, a massa é uma arma medieval e ela a usa com uma corda, enquanto Hayato a contra-ataca com uma espada de madeira. A garota tentou outros ataques e girou a massa tão rápido que criou um pequeno tornado no lugar, mas Hayato apenas se concentrou e esperou pelo próximo ataque. Ele respondeu cortando a corda e atacando a massa novamente. Desta vez, ele acertou seu oponente. Com esta vitória, Emilia reafirmou sua determinação em permanência no jardim. Ela então sai com um rato para comer, e vemos um dos caçadores perseguindo-os naquele dia. Em seguida, uma garota chamada EME Trash revisou uma missão. Cada equipe partirá às 13 horas. Subindo a colina do helicóptero, eles seguem para seus respectivos locais, onde destroem todos os demônios que encontram até às 17 horas. No dia seguinte, Emily reclama que Cláudia está no mesmo tempo que elas, e Cláudia continua dizendo que é o destino. O padre disse que Emilia foi muito importante para o Hidden Garden. Eles fariam o que fosse preciso para mantê-la com renda. Esse ainda é o desejo dela. Nessa época também chegaram Freitas e Ratel como chegaram a outro esquadrão. Eles se despediram e foram informados de que o helicóptero estava pronto no local da missão. Algumas horas depois, Ayata e os outros eliminaram alguns dos servos e tudo estava indo bem. Erika diz que pode chorar mais tarde, mas Claire não acha que isso será um problema. À noite, a equipe foi dividida em 2 turnos. Nas primeiras 4 horas pertenceram a Emily. Da Erika, muito tranquilo. No segundo turno, Claire Ayata acabou tendo que ficar de frente para os outros garçons enquanto Cláudia ficava de guarda. Aproximar. Dentro da tenda, eles são alertados que o D-Team foi eliminado por um grupo de caçadores que parecia querer pegar todos os tempos. Então eles veem sinalizadores disparados na área do amigo. Esse é o time Fleur manda Hayato voltar para ver se todos ali estão bem, enquanto ela vai em frente para ajudar seus companheiros Fritz e Raquel estão feridos. Enquanto Ryder tem problemas para controlar os caçadores, mas logo Claire aparece, ameaçando os 3 com sua arma. Ela diz que se eles contarem alguma coisa,
Eles sabem como sobreviver, serão protegidos, mas essas caras ainda atacarão. Claire então revela que suas explosões de energia são mais poderosas que as armas dos caçadores. Entretanto, quando a chuva começou a cair, Crovan estava otimista. O caçador parece ter a vantagem e consegue subjugar Claire. Depois de mais alguns ataques, felizmente o resto da equipe de Claire apareceu. Erika aprende com as correntes eternas, enquanto os outros entram em uma batalha fechada, mas Cold usa enquanto isso. Emily prende outra garota, conhecida como Cree, contra a parede antes de soltá-la e agredi-la violentamente. Ela então subjuga o extremista que tentou se divertir de Tracy, mas ele muda sua arma para que seu oponente possa imitá-lo, e pergunta se ela usa os olhos para causar dor ou para ver o mundo de uma forma mais agradável. O irmão mais velho, Crovan, ataca Yato, dizendo que essa afirmação é um completo absurdo e que o mundo em que eles vivem é horrível. Stry revive e joga o sujeito para fora. Eles continuaram a ter disputas violentas com o clero. Avise que se eles cederem e continuarem usando o poder de Verrien, seu corpo acabará perdendo poder, mas o cara não se importa. Foi então que ele apareceu e ofereceu alguns serviços de voo como uma libélula gigante. Sem hesitar, uma criatura disparou uma bola de energia que atingiu uma área do outro lado. Croven fez uma sugestão. Ele diz que derrotará o monstro, e em troca o caçador obterá o núcleo, mas antes de qualquer cor, ele lançará um ataque de energia massivo, mas o serviço criará uma enorme barreira de proteção, indestrutível, aquela cara simplesmente não consegue se quebrar. Então o animal disparou outra rajada de energia nele, provando que ele usou sua barreira de energia, mas foi arremessado para fora. Mesmo assim, sua sorte foi que ele usou todas as funções de velocidade de suas botas para evitar que se machucasse ao cair, provando que ele então pediu para ele proteger o Tingagre. Quando Claire tentou acertar o monstro, mas falhou, a barreira de energia o protegeu de outros tiros disparados pelos outros esquadrões à distância, e sugeriu que todos atirassem ao mesmo tempo. O enviado que destruiu a barreira e interrompeu a transmissão do sinal da equipe desativou um dispositivo para que Claire pudesse contar com Charlotte, que compareceu à venda no jardim com a ajuda de Lizzie. Ela calculou que se todos atirassem ao mesmo tempo, conseguiriam destruir a barreira. Eles realizaram um ataque coordenado, mas o serviço também liberou uma rajada que impediu que algumas balas atingissem a barreira, então ela encontrou intacta por enquanto. Charlotte deu a entender que seria fácil passar parte do poder. Luta por Claire, mas fica chocado por ter que beijar o presidente para passar parte do vírus, mas eles precisam fazer isso rápido, então a cena acontece. Slender Ghost se prepara para capturar como um monstro que ainda segura a barreira, mas com o poder, a energia de Claire aumenta loucamente, e quando a barreira se quebra, Striak se reúne rapidamente, usando sua variante de poder para dar o golpe final. Para não perder o controle na luta, ele acerta a boca do servidor para destruir o núcleo, mas poucos dias depois, ele cai na água e, enquanto lê em um jardim, Ayato e as outras garotas conversam com o dispositivo, e elas comentam que o caçador está em uma sala especial no porão. Eles foram simpáticos, mas não disseram nada importante. Eles encontraram o laboratório de Vitaly, mas ela não está mais lá e dados importantes foram excluídos. Vitória, ao ganhar sua liberdade, teria sua guarda reforçada e as leis de vários países misturadas. Durante a festa no jardim, quando o reitor disse às meninas, explicaram que a festa no jardim era um festival cultural e que o jardim de Michael Jackson foi jogado no mar no dia do festival. Ayato e Emily caminharam juntos. Tudo estava muito bem decorado e havia muitas pessoas fantasiadas. Então, uma apresentação começou na arena. Sakura estava cantando enquanto voava, como sempre. Enquanto isso, alguém se infiltra em Lady Garden com a ajuda de um guarda controlado mentalmente no palco. A menos que haja um convidado especial e, para surpresa do público, seja um homem que vem aqui. Cantando ali, ela fala um pouco sobre a doença que sofre e como as moscas de Sakura a ajudaram. Por isso ela quer tocar o coração de outras pessoas, principalmente aquelas que têm o mesmo problema que ela. Karen ativa um hardware e se levanta usando o dispositivo. Então começa a cantar. Todos no jardim são uma garotinha da vida. Inclusive Vitaly, que acabou de invadir o local depois que Sakura ficou. Eles começaram a cantar juntos. Por outro lado, Chris conta para Claire que um guarda foi encontrado inconsciente. Vemos que é o mesmo que Vitória controlava. Ela perde as memórias, mas começa a falar sobre Seven sem o núcleo. Enquanto isso, uma abelha robô aparece em outro lugar. Eric a odeia e logo percebe que algo está errado. Ele faz o Ranger estudar o robô com eletricidade, mas quando outra abelha robô aparece perto da central telefônica, a abelha se autodestrói e causa uma grande explosão. Após várias explosões, Tia chama seu próprio hardware para mandar o robô embora enquanto ele explode. Eles chegaram a se mover pelo jardim e a rede de transmissão acabou sendo desligada no centro de seleção. As abelhas aparecidas em vários locais,
danificando painéis solares e cortando energia. Felizmente, eles encontraram imagens de segurança mostrando um aspirador de pó inovador se modificando em uma abelha robô. É claro que, se necessário, eles ordenariam que o aspirador de pó fosse desligado ou destruído. Nesse momento, Eric ligou e disse que tinha encontrado pedaços de Webstone nos destruídos. Claire das Abelhas percebe que este é um ataque de Vitaly, ordena que a festa no jardim seja suspensa e chama todos os guardas para lidar com as abelhas e ajudar na evacuação. De repente, 3 aviões se aproximaram e um deles atingiu a nave espacial. Eles descobriram que um vírus no sistema estava prejudicando a funcionalidade do radar. Os destroços da espaçonave aparecem em detalhes vermelhos em Sevidus, sem o núcleo. Charlotte rapidamente deu o nome dos clones, pois eles devem ter sido criados artificialmente por Vitaly, copiando-os de um servidor normal. Isso explica sua busca pela Pedra da Fala e pelo núcleo Sebert. Emília aparece na base e Kleber explica que Vitaly está na nave e deve estar caçando os haters. Enquanto está sob ataque de armas convencionais, outra nave parece de repente. Atingiu o campo de força da nave e mais aparentemente apareceu, uma muito maior que as outras. Cleric está disposto a enfrentar uma criatura, mas Crise é contra a ideia, dizendo que ela precisa comandar e motivar a equipe. Então você fornece diante da notificação de Lisa e da insistência do sujeito com quem Claire encontrou no comentário do caçador-caçador, Emily possivelmente desvia e ataca, mas eles acham que é mentira pois há inocentes no festival evitando para não atacar neste caso. Mas ao mesmo tempo Vitaly entra na sala dizendo que está atacando o Jardim de Lero pedindo a ajuda deles para provar isso, questionando o fato dela ter atacado o inocente no meio e declarando que o Slenderman não é tão ruim assim, mas ela ativou um botão. O controle remoto fez com que Hunter sentisse uma espécie de agonia mental, mas ela correu para ajudar, mas quando chegou, já era tarde demais. Apesar de nocautear Vitaly, o cientista atira no assistente, que acaba sendo um robô. Quando Vitaly chamou os caçadores, eles obedeceram e seguiram a mulher. Quando Cria recebe um choque, os outros 2 param, mas Vitaly tenta forçar a luz a continuar. Entretanto, quando ela usou o Control, Alfmo apareceu, atirando, então eu atirei no Control. 2 homens entraram na sala com armas em punho e evitaram. Como Neymar está incapacitado, a mulher chega onde Lisa Arva está, Ju também aparece no mesmo lugar, dizendo que está aqui para vingar ter sido traído, usado e abandonado. Enquanto isso, os replicantes e as abelhas começam a emitir ondas sonoras que fazem os assassinos sofrerem. É revelado que as ondas sonoras afetam seus assassinos virais, quando Vitaly atira no casulo. Ela descobre que não tem efeito, pois a barreira interrompeu o projeto, e Lisa finalmente acorda como. Sakura acelerou o processo. Vitaly ainda tenta eliminar a ajuda, mas o fantasma de Lisa aparece para seu irmão e o salva. Ele reagiu com suas próprias armas. Enquanto ele ajudava, ele disse que Lisa poderia voltar para a cama. Ela disse que eu precisava fazer outra coisa lá fora. Leiato e Emily têm dificuldade em enfrentar os replicantes. O fantasma de Lisa então aparece para Sakura e Karen e diz a elas que precisam cantar para parar os ruídos dolorosos do inimigo. Ela deu um beijo na testa de Karen para que a menina pudesse andar novamente. Os Rangers são então ativados e começam a cantar, anulando assim os efeitos das ondas sonoras. Hayato se clamou e usou seus poderes mutantes para destruir o maior replicante, mas perdeu toda a energia no processo. Infelizmente, ele é reativo e se prepara para lançar um ataque à cidade, mas quando demonstra seus poderes de nocaute na área agrícola, 3 caçadores aparecem para detê-lo, e ele usa o poder Verrete para avançar com todos eles, mas não causa muito dano e fica inconsciente. Claire decide ir até o local, mas antes de chegar, ela sai desesperada para salvar. O irmão acaba fazendo cegamente de si mesmo e se transforma em um gigante. Charlotte avisa que o que aconteceu com Lisa está acontecendo. A amizade causará uma enorme explosão de energia. A única chance é impedir que suas funções sejam ocupadas pelo replicante. Lisa então aparece para Hayato e diz que ele pode salvar o jardim no projeto quando Claire está prestes a tomar as medidas permitidas. Hayato aparece e pede para ela deixá-lo lidar com isso, pois ainda há uma chance de salvá-la. Ele começa a tentar falar com ele esquivando-se de ataques ferozes, mas os inimigos dos clones só o veem como um inimigo. Chega o momento da verdade. Cris o avisa que ele atingiu seu limite, e ele se prepara para lançar um último ataque. Hayatos, você se joga na frente da energia e se conecta espiritualmente com uma garota. Ele a convence a ler o jardim porque eles são companheiros e ele oferece a mão. Isso permite que uma menina recupere o controle e retorne à sua forma normal. Felizmente, ninguém ficou ferido. Alyssa se despede de Claire antes de retornar ao seu caso. Mais tarde Lee o jardim. Comemorando a vitória, enquanto Mouse e Emília declaram seu amor uma pela outra,
Cloud acaba chamando-a de Princesa Emília quando os outros alunos chegam e veem as duas se beijando, revelando a todos que Eminem é na verdade uma menina, a Princesa Gutenberg. O anime termina com uma cena cômica em que Claire usa uma rajada de energia para jogar o casal para fora do barco, porque ela está furiosa com as ações deles. Pessoal, quero saber nos comentários abaixo se vocês gostam desse anime e se vocês têm algum anime que você gostaria que eu falasse neste canal. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se abaixo e ative o sininho para não perder novos vídeos. Isso é muito importante.